Vivemos num mundo em constantes transformações. Mais do que isso, vivemos num universo que se transforma a cada dia. O resultado de todas as transformações que observamos ou que podemos observar é que todas as transformações resultam das interações entre os constituintes das várias partes do universo. E é curioso, e gostaríamos de enfatizar isso, que tudo no universo, no nosso mundo, no nosso corpo, resulta de apenas 4 tipos de interações, conhecidas como interações fundamentais. Essas interações recebem o nome de interação fraca, a interação forte, a interação eletromagnética e a interação gravitacional. Só 4 tipos de interações nos leva a grandes transformações em todos os recantos do universo. As interações fracas são curiosas porque quando os 2 objetos, ou um objeto muitas vezes experimenta uma interação fraca, o resultado é que depois da interação você tem objetos muito diferentes de antes da interação. Ou seja, as interações fracas, quando agem, elas mudam completamente o sistema sobre o qual elas agem. Nós gostaríamos de estabelecer uma distinção entre interações, e temos 4 tipos de interações fundamentais, e forças. Nós dizemos que uma força, e poderíamos, claro, com toda a propriedade, dizer que força é um tipo de interação. O resultado desse tipo de interação, de uma força, é que o seu efeito é exclusivamente de mudar a posição e a velocidade de um objeto, mantendo esse objeto sob a mesma forma que ele tinha antes. Dizemos, portanto, que força é um tipo de interação cujo efeito é mudar o estado de movimento de um corpo ou de uma partícula. O que é estado de movimento? Nós classificamos o estado de movimento de uma partícula a partir da sua posição e da sua velocidade. Então, a ação de uma força é mudar, alterar a posição de uma partícula e a sua velocidade. Quando o único efeito de uma interação é mudar o estado de movimento de um objeto, de um corpo, nós dizemos que temos diante de nós uma força. Força é um tipo, portanto, de interação. Se eu tenho um sistema constituído por muitas partículas, então cada uma dessas partículas, quando experimenta a ação de uma força, há de alterar a sua posição e sua velocidade. Portanto, força é entendido como o agente responsável pela mudança
do estado de movimento, basicamente mudando a posição de um objeto sem alterá-lo e a velocidade do objeto sem alterá-lo. As transformações mais radicais, impostas pelas interações fracas, levam a mudanças mais radicais, não apenas do estado de movimento, do sistema considerado. O que é importante entender a respeito de forças é que, em primeiro lugar, força é uma grandeza vetorial e, por isso, representamos a força com uma letra F, usualmente maiúscula, e colocamos uma flechinha para indicar que força é uma grandeza vetorial. Ou seja, o efeito da ação de uma força depende da intensidade da força, depende da direção da força e depende do sentido da força. E isso nós entendemos por meio de experiências do dia a dia. Força é, portanto, uma grandeza vetorial. Como tal, também escrevemos as componentes da força colocando um índice, como, por exemplo, x. Aqui, Fx representa a componente x da força, Fy representa a componente y da força e Fz representa a componente z da força, indicando, assim, de uma outra forma, que a força é uma grandeza vetorial. E, como tal, nós podemos caracterizá-la pelas suas componentes, no caso, as componentes cartesianas. Um outro aspecto que vale a pena a gente chamar a atenção é que podemos classificar as forças em duas grandes categorias. Em primeiro lugar, as forças ditas atrativas e as forças ditas repulsivas. Ora, as forças atrativas provocam um movimento de aproximação entre os objetos que interagem entre si. E as forças repulsivas, ao contrário, promovem um afastamento dos objetos. É curioso porque alguns objetos podem exibir os dois tipos de forças. Para isso, nós vamos exemplificar utilizando dois ímãs. Sim, porque os ímãs tanto exibem forças de repulsão, forças repulsivas, quanto forças atrativas.